Muito bem, continuando, no ano 311 houve uma encíclica no Vaticano chamada Encíclica Mariana. E nessa encíclica, o que eles fizeram? Eles pegaram aquela parte que o Senhor Jesus disse assim: Pai, assim como eu estou em ti e tu estás em mim. Então eles pegaram isso, dizendo que Deus e Jesus são a mesma pessoa. Não existe o Filho de Deus, eles são um só. Para quê? Somente para passar a venerar Maria como a Mãe de Deus. Olhem que absurdo, Mãe do Criador, sendo que na realidade o Senhor Jesus falou foi assim: Pai, assim como eu estou em ti e tu estás em mim, eu quero que eles estejam em mim e eu esteja neles. Então nós vemos que isso é no sentido de comunhão. E sendo assim, irmãos, como para eles Deus e Jesus é uma pessoa só, então eles criaram esse termo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Isto não está escrito na Bíblia, foram os padres que inventaram. Isto é coisa de idolatria. Olhem só, o Senhor mostrou que João escreveu assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Aí os padres escreveram: e o Verbo era Deus. O Senhor Jesus não é Deus. O Senhor Jesus é Filho de Deus. E como ele mesmo falou, o Pai é maior do que eu. Então, para o Senhor Jesus foi dado todo o poder nos céus e na terra. Só que ele não é infinito. Agora Deus, o Pai, ele é infinito, onipresente, onisciente, onipotente. Quando foi montado o Inário 4 na congregação, eles fizeram um hino assim: Deus amou o mundo e enviou Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Aí, irmãos, possuem dois erros. Primeiro, Deus nunca amou o mundo em época nenhuma. Está escrito: amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Deus ama sim aqueles que são dele. E segundo erro, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, um termo de idolatria. Porém, este termo, agora no Inário 5, ele foi tirado. Então, irmãos, o que está acontecendo hoje na congregação é que muitos anciãos maçônicos, os quais venderam as suas almas ao diabo, praticam rituais satânicos e estão no nosso meio servindo como ferramentas nas mãos do diabo. Satanás, através deles, está tentando distorcer a verdade de Deus e introduzir no nosso meio a ideia de que Deus e Jesus são uma pessoa só. Mas para quê? Somente para ter o gostinho de implantar no meio do povo de Deus o que ele implantou na Igreja Católica, dizendo que Deus e Jesus são uma pessoa única. E neste caso, então, Maria passa a ser a Mãe de Deus, Mãe do Criador, sendo que isso, irmãos, é uma zombaria a qual Satanás está tentando fazer contra o nosso Deus. E o problema, irmãos, é que isto está deixando muitos irmãos, os quais não têm a luz de Deus, confundidos, pois estes anciãos se apegam na seguinte adulteração que os padres fizeram na Bíblia. João escreveu: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Aí o Senhor mostrou que os padres complementaram: e o Verbo era Deus. Vejamos bem, filho de homem é homem, filho de cavalo é cavalo, filho de gato é gato. Neste sentido, filho de Deus também é Deus. Os irmãos querem ver a prova disso? Nós somos considerados filhos de Deus. Então, os irmãos olhem o que está escrito a esse respeito no livro dos Salmos. Salmo 82, versos 6 e 7. Eu disse: vós sois deuses, e vós outros sois filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Os irmãos entenderam?
Não é pelo fato de nós sermos chamados de deuses por sermos filhos de Deus que nós e Deus somos uma pessoa só. Assim é também com o Senhor Jesus, pois não é pelo fato dele ser chamado Deus por ser filho de Deus que ele e o Pai são uma pessoa só. Agora eu irei citar vários pontos bíblicos que provam que o Senhor Deus e seu Filho Jesus são duas pessoas distintas. Primeiro ponto, Provérbios 8, verso 29 e 30. Quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno. Em outro ponto, o Senhor Deus diz ao seu filho: assenta à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escabelos de vossos pés. Se eles fossem uma pessoa só, como que o Senhor Jesus iria assentar-se à direita de Deus? Tem lógica? Outro ponto, Atos 13, verso 33. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. Outro ponto, João 14, verso 28. Ouvistes que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultarias por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Outro ponto, Marcos 10, verso 18. E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Outro ponto, Apocalipse 3, verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Outro ponto, Apocalipse 3, verso 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Está dando para os irmãos entenderem que o Senhor Jesus se referia ao Pai como Deus? Outro ponto, Apocalipse 3, verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Os irmãos estão vendo? E muito mais outros trechos que estão na Bíblia, que provam que o Pai e o Filho são duas pessoas distintas. Por exemplo, o Senhor Jesus disse: o dia e a hora da vinda do Filho do Homem, nem o Filho sabe e nem os anjos, somente o meu Pai que está no céu.